Uniswap recebendo intimação da SEC. E aí, será que vale a gente continuar investindo no token UNI ou esse token vai simplesmente fracassar daqui para frente? É sobre isso que nós vamos falar no nosso vídeo de hoje. E a gente vai olhar exatamente para as carteiras dos investidores para entender o que eles estão fazendo com seus tokens UNI, beleza? Bom, Itelis na área. Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante. Mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, primeiro ponto, quando a gente passa no Price Action aqui, a gente analisa o token UNI para entender o que está acontecendo, a gente teve dois movimentos bem chaves dentro do Price Action aqui. O primeiro movimento foi essa grande barra de alta que nós tivemos. Em seguida, esse drawdown que nós estamos tendo aqui. O que aconteceu dentro dessa barra verde aqui foi exatamente um pronunciamento dos founders da Uniswap de possíveis pagamentos de dividendo para os holders do token UNI. Isso daí animou bastante o mercado, tá? A gente teve uma boa movimentação aqui, uma boa valorização dentro desse ativo, tá? A gente está falando de uma valorização em um único candle de 80% de alta, uma valorização extremamente forte, tá? Eu tenho UNI dentro da carteira rumo ao milhão. Eu vou explicar para você exatamente como que eu estou enxergando toda essa movimentação, além da gente olhar para as carteiras também, beleza? Bom, então a gente tem dois movimentos chaves ali. Sempre que a gente tem um movimento de alta, a gente acaba tendo um recuo, um famoso pullback. E quando a gente analisa aqui o primeiro ponto sobre essa movimentação de alta, o que está acontecendo com o Uniswap? Primeiramente que nada demais, porque enquanto a gente não perde 0,618 de Fibonacci, isso é considerado somente um pullback. Então, olha só, a gente teve uma notícia super positiva aqui, aonde foi o gatilho para o movimento de alta, e a gente teve uma notícia super negativa também aqui, aonde não foi o gatilho para a movimentação de baixa, porque pode ver que a gente já estava em movimentação de baixa dentro de Uniswap. Não simplesmente iniciamos com essa notícia negativa. E quando a gente avalia aqui essa queda, essa correção que nós estamos vivenciando em Uniswap, nós estamos vendo que está tudo tranquilo. Nós não perdemos 0,618. Inclusive, esses pontos aqui são pontos de aporte. A gente vai falar mais sobre isso. Olha só. Então, o primeiro ponto é que a gente tem uma notícia saindo na mídia, né? Uma notícia que vai pegar as marionetes, que são aquelas pessoas que vão acreditar que, por exemplo, o Uniswap fracassou agora, que a partir daqui para frente o negócio só vai cair e vice-versa. Bom, se você for a pessoa que opera a notícia, obviamente você deve estar extremamente preocupado com esse ativo Uniswap. Mas se você operar dados, aparentemente a gente olha para o Price Action aqui e não tem problema nenhum. Então o que nós vamos fazer agora é olhar exatamente para os dados on-chain, para entender o que está acontecendo por trás desse preço que nós estamos vendo aqui. A gente enxerga comportamentos no preço e a gente também pode analisar o que está acontecendo por trás do preço. Olha só, se a gente for avaliar as movimentações ali em vermelho acima de 100 mil dólares e em amarelo acima de 1 milhão de dólares, nós vamos ver que tivemos boas movimentações ali no movimento de alta, tá? Principalmente no gatilho ali do momento que a gente teve o anúncio de que o Uniswap iria pagar dividendos. Em seguida também a gente teve boas movimentações aqui. Olha que louco, quando a gente formou um fundo aqui em Uniswap, a gente também teve uma boa movimentação acima de 1 milhão de dólares. Isso daqui são sinais de que houve compras. Por que eu estou falando que houve compras nesse dia? Cara, se a gente tem um alto volume desse e o preço ele não cai, significa que esse capital foi investido na compra do ativo, beleza? E aí, quando a gente olha para o período aqui da notícia, nós tivemos algumas vendas, sim, pode ver que os movimentos acima de 100 mil dólares em vermelho, acima de 1 milhão de dólares, eles foram constituídos bem ali durante a queda, ou seja, aqui foi um ponto de venda. Mas quando nós analisamos esse histórico aqui, a gente está vendo que teve muito mais pressão compradora, inclusive num passado recente de formação de fundo, do que de pressão vendedora. Olha só que louco. Então, quando a gente acaba analisando o que os investidores, big players, né? Porque pensa só, a gente está falando de carteiras com a partir
de $100 mil investidos somente em Uniswap. Cara, pensa que o Uniswap ela é uma fração de uma carteira. Nenhum bilionário, milionário está 100% investido em Uniswap, por exemplo. É uma fração de uma carteira. E a gente está falando que a fração desse player é a partir de $100 mil, a partir de R$500 mil, ou em amarelo ali, a partir de $1 milhão, a partir de R$5 milhões. Isso significa que são big players, tá? Pessoas grandes mesmo que estão operando esse ativo. E a gente vê essas pessoas mais na ponta compradora do que na ponta vendedora. Nós tivemos muito mais interesse em compra com uma possibilidade de pagamentos de dividendos do que a notícia de que a SEC vai tentar processar a Uniswap, por exemplo. Então isso daqui é mais uma informação interessante. Olha que louco. No final disso daqui a gente vai tomar uma conclusão se vale a pena investir ou não em Uniswap. E a gente já tem 2 pontos aqui, price action e as movimentações ali de big players, mostrando que, ótimo, a gente tem informações positivas para efetuarmos compras. Se a gente for analisar as carteiras em si ali, olha que louco, cara, tem um padrão bem interessante aqui dentro de Uniswap. Quando a gente analisa as carteiras que tem de 100 a 1000 unis, tá? A gente está falando de $900 a $9 mil, são pequenos players. Olha que louco. Essas carteiras estão simplesmente entregando a paçoca, porque elas estão saindo do mercado, tá? A gente teve um grande drawdown aqui quando a gente olha para maio de 2023. Eu não sei exatamente o que aconteceu nessa data aqui, eu não sei o porquê que essas carteiras estão entregando a paçoca, mas eu vejo que os pequenos players, eles estão simplesmente saindo fora do jogo. E quando a gente analisa grandes players, por exemplo, olha só, no mesmo período, enquanto a gente tem uma diminuição das carteiras ali de 100 a 1000 uni, a gente vê que temos um aumento ali nas carteiras de 10 mil a 100 mil unis. Ela deu uma estabilizada desde esse momento aqui, ó, desde setembro ela veio dando uma diminuída e a gente está em um movimento meio que lateral aqui, né? Sobe em um dia, cai no outro, sobe em um dia, cai no outro. Mas a gente vê que no consolidado, tá? Quando a gente analisa desde o fundo de Uniswap, para quem lembra, Uniswap constituiu a bacia das almas perdidas. Quando a gente olha desde o início da bacia das almas perdidas, esses players aqui, eles estão acumulando. Olha que louco. Então a gente está vendo um padrão bem claro aqui. A gente está vendo que as marionetes, elas estão vendendo, elas estão distribuindo. Enquanto big players, eles estão acumulando. Pô, a gente está falando de 10 mil a 100 mil, beleza. Se você considerar aí que $90 mil ou $100 mil não é muito dinheiro, ou $1 milhão, cara, a gente pode ir para categorias mais altas também para a gente entender o que essas categorias estão fazendo. Olha só, essa categoria... Deixa eu apagar aqui o amarelo e o vermelho. Essa categoria em azul aqui, a gente tem uma lateralização dentro dela. A categoria de 100 mil unis a 1 milhão de unis. Só que é muito louco, porque se a gente colocar a próxima categoria, a gente vai ver que quando a azul cai, a laranja sobe. O que isso daqui significa? Significa que em vez dos players de 100 mil unis a 1000 unis estarem distribuindo, de 100 mil unis a 1 milhão de unis, estarem distribuindo, não, na verdade eles estão acumulando, porque eles estão passando para a próxima categoria, que é de 1 milhão de unis a 10 mil unis. Isso daqui mostra pra gente, cara, claramente que tem pessoas muito grandes querendo acumular Uniswap. Uniswap não, né? O token Uni. Uniswap é simplesmente a DEX ali que nós temos e o token é o token Uni. Tem big players acumulando essa parada. Então a gente tem mais uma informação aí de que, cara, é um token interessante para nós acumular, beleza? Bom, se a gente analisar o MVRV intradiário ali de 30 dias, cara, a gente vai ver que estamos na história recorde ali de prejuízo acumulado dos traders dos últimos 30 dias, tá? O mesmo patamar que nós estivemos quando o Uniswap estava valendo $5. Ou seja, esse patamar aqui para mim é claramente de compra e não claramente de venda. Então, quando, por exemplo, eu olho para o Uniswap nesse ponto, chegando perto de 0,618 de Fibonacci, com todas essas informações, dados on-chain, apontando que a gente tem movimentações acima de $1 milhão, quando a gente olha para o MVRV intradiário, nos mostrando que a gente está em uma região histórica de prejuízo acumulado, cara, para mim aqui só tem uma decisão, galera. E aqui, para mim, a decisão
é de compra. Se você estivesse questionando se agora é a hora de vender Uni, saiba que beleza, você vai estar vendendo, mas eu estarei comprando, por exemplo. Lembre-se que a gente está jogando um jogo de xadrez e só existe um vencedor. Só existe uma pessoa que vai sair com dinheiro no bolso. A outra pessoa, o outro lado, ele vai ser um perdedor e ele vai pagar a conta do vencedor. Comece a utilizar um mindset mais estratégico, um mindset de uma pessoa que está olhando para dados, tentando analisar, tentando entender o que está acontecendo naquela situação. Olha só, essa notícia de Uniswap aí aconteceu nos últimos dias. Por que eu não falei disso no dia que a notícia aconteceu? Cara, porque eu estava analisando os dados ainda, estava entendendo, olhando para minha tese, vendo se fazia sentido ou não eu continuar investido naquele ativo. Eu não vou simplesmente tomar uma decisão de venda, por exemplo, porque saiu uma manchete no jornal de que a SEC processou a Uniswap. Inclusive, eu vou te falar uma parada. Isso é muito bom da SEC ter anunciado isso, da SEC ter mandado uma carta para a Uniswap de que eles precisam resolver essa história aí de dividendos. Eu vou mostrar isso aqui para vocês exatamente com XRP. Bom, primeiro ponto é que a SEC não conseguiu vencer nem da XRP, quem dirá da Uniswap. Eu quero que você veja essa barra aqui, ó, que aconteceu no gráfico em um único dia. A gente está falando que essa barra aqui, ó, explosiva de alta que nós tivemos, ela entregou em um único dia uma alta de 100% em XRP. Você sabe que dia que foi esse? Esse foi o dia que foi anunciado que a SEC ela perdeu para a Ripple, para a empresa da XRP, que a SEC não iria conseguir, por exemplo, vencer uma batalha contra a XRP. E se a SEC não conseguiu vencer uma batalha com a XRP, não vai ser com a Uniswap que eles vão conseguir. E a gente está falando que a Uniswap é simplesmente uma DEX, galera. Não tem simplesmente como a SEC processar isso daqui. O que eles podem fazer é que não tenha dividendos e, cara, eles podem tentar fazer o que for, mas eles não vão conseguir. Isso é muito bom, porque a gente tem a oportunidade de comprar em meio ao caos, em meio ao medo das pessoas sobre o Uniswap. Nesse momento que a gente tem caos, que a gente tem medo das pessoas, elas vendem mais barato. E aí, no dia que sair uma notícia, por exemplo, de que, cara, a SEC não vai conseguir processar o Uniswap, você vai ver o tamanho do candle de alta que nós teremos. E sim, a SEC não vai conseguir processar a Uniswap, galera. A gente já tem históricos aí de que a SEC não consegue simplesmente controlar um mercado que é incontrolável. Não tem como fazer isso, beleza? Então, para mim, é carta dada que o Uniswap é um bom ativo aí para a gente carregar para o próximo ciclo. É um ativo que eu tenho dentro da carteira Rumo ao Milhão, é um ativo que eu seguirei comprando, beleza? Bom, passando na nossa análise aqui pelo Bitcoin no curto prazo, tá? A gente tem essa linha de tendência de alta aí e nós estamos também dentro daquela nossa lateralização. Nós temos simplesmente uma região de resistência ali em cima e uma região de suporte aqui embaixo. Enquanto não sairmos de dentro dessa lateralização, a gente não tem um direcionamento claro do mercado. Como que a gente tem essa linha de tendência de alta e isso acaba também constituindo um triângulo ascendente aqui dentro dessa região? E o que o triângulo ascendente nos mostra? São linhas imaginárias que simplesmente seguram o preço? Não, obviamente que não. Um triângulo ascendente nos mostra que a gente não consegue romper a região dos $70 mil no Bitcoin. E, ao mesmo tempo, o triângulo ascendente também nos mostra de que toda vez que os ursos entram no mercado, eles estão perdendo sua força, porque cada vez mais o fundo está sendo mais alto, ou seja, os touros, os compradores, estão mostrando mais pressão de compra do que os vendedores. É simplesmente isso que significa um triângulo ascendente. Cara, não ache que a gente trace linhas no gráfico porque é geometria ou... Não é por conta de nada disso. A história que essas linhas nos contam é exatamente o que importa. E se a gente olha dentro dessa lateralização e a gente vê que a história que o mercado está nos contando é uma história de mais pressão compradora do que vendedoras, eu vou esperar que a gente tenha um rompimento aqui para cima. Como eu já falei para vocês, eu espero que a gente vá ver Bitcoin nos próximos meses em patamares mais altos e, quiçá, nos 2 últimos dias eu falei para vocês que, cara, esse ano ainda a gente vai chegar na casa dos $100 mil. Para mim, a gente vai surfar a última pernada num gráfico semanal.
Depois disso, o que vai acontecer é altcoin season. Depois disso, quem vai fazendo dinheiro no mercado é quem estiver preparado para altcoin season. É quem estiver uma carteira estrategicamente preparada para altcoin season. Se você quiser ter acesso a uma das minhas carteiras que é pensando para a altcoin season, link na descrição, carteira 1 ao milhão. Lá dentro você vai ter acesso aos 16 ativos criptos que eu estou me preparando exatamente para surfar a altcoin season. E o Uniswap é um desses ativos, beleza? Bom, te desejo um ótimo final de semana. Na segunda-feira a gente está de volta aqui no canal trazendo mais análise, mais informações. Você consiga tomar uma boa decisão, uma decisão estratégica dentro do mercado cripto. Ótimo final de semana, forte abraço e eu te vejo na segunda-feira que vem. Valeu!